está no ar, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza aí na sua casa através do canal 8.1 no digital. Estamos também na plataforma do Facebook e nos nossos canais na internet. Sejam todos muito bem-vindos e no Mais Saúde você já conhece como funciona. Participe com a gente através desse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. É o 999 47 45 15. O consultório a partir de agora está aberto e a consulta é grátis. O programa de hoje está para lá de especial. A gente continua nessa pegada, levantando a bandeira do Setembro Amarelo. Vamos falar sobre a mente, sobre a saúde mental. A gente recebe na primeira parte do nosso programa, está aqui com a gente, é sempre uma maravilha, uma energia boa, uma vibe gostosa receber no nosso programa. A minha amiga Regina Gonçalves já está aqui com a gente, ela que é especialista em desenvolvimento pessoal e mental também. Na segunda parte do nosso programa, a gente fala com o Dr. José Amir, que é fisioterapeuta, e a gente vai tirar aí as suas dúvidas, né? E vamos falar sobre os problemas cardiorrespiratórios durante essa época de tempo seco, queimada. Nosso tempo não está muito legal. Vamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e da nossa mente. A partir de agora com a gente, a Regina Gonçalves, que está aqui com a gente. É um prazer sempre nosso recebê-la aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer, é mais que um prazer, é uma alegria poder estar aqui, né, com vocês, nessa casa maravilhosa, né, da NTV, onde leva tantas informações para a nossa população, né? Vamos cuidar aí da nossa mente. É importante a gente cuidar do corpo, mas primeiramente a mente. Eu adoro falar, tá até no meu perfil essa frase. Primeiramente a mente. É importante cuidar da nossa mente, né? Setembro Amarelo tá aí. É, exatamente. A mente, na verdade, nós precisamos cuidar tanto dela, porque nós não podemos deixar que ela nos dirija. Olha que interessante. Porque há algo acima da mente que precisa cuidar da mente, administrar a mente, para a mente administrar o corpo. Então é assim, o espírito comanda a mente, que a mente comanda o corpo. Então nós precisamos sim tomar muito cuidado com a mente, porque quem não está alinhado, quem não está atento a algo maior que a mente, ele pensa que ele é o que ele pensa. Ele acha que o pensamento é ele. E aí é uma questão, porque nós somos muito mais do que o nosso pensamento, nós somos muito mais que a mente. Nós somos consciência que deveríamos prestar atenção na nossa mente. Aí sim, cuidado com a mente, porque ela pode te dirigir tanto para um lugar bom, quanto para lugares difíceis igual. Já falamos sobre isso, a tríade, né? Isso, da saúde. Isso. A tríade da saúde, são os 3 pilares. Voltando a repetir, o espírito, a mente e o corpo. E a mente? Nos mente? Sim, muito. A mente, ela é coordenada, ela é dirigida, ela tem vida. O que dá vida para a mente é o ego. E o ego é a nossa parte sombra. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque se nós deixarmos a nossa parte sombra nos dirigir, aí a gente acredita que a gente é só matéria, aí a gente acredita que precisa ter as vantagens, tirar todas as vantagens sobre tudo e sobre todos, e aí que a gente precisa, né, tomar o cuidado. Tanto que o Setembro Amarelo, né, nós temos que tantos suicídios. Por quê? Porque as pessoas, elas acreditam naquilo que elas pensam. Então nós precisamos muito, David, levar essa conscientização para todo mundo, para o ser humano, para o mundo, que nós não somos a nossa mente. Nós somos uma consciência que precisamos prestar atenção no que a gente pensa. Porque senão você começa a não vigiar seus pensamentos, e a nossa mente, ela é muito barulhenta. Você pensa o que não é necessário. Você pensa aquilo que não é útil. Então você gasta muito da sua energia, que você poderia ir para um caminho do bem, gastando energia, se policiando, se prevenindo, se defendendo. Eu sempre digo que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada.
Como Porque... que é essa? Eu adoro conversar com a Regina, que todos os programas ela traz, né, uma nova frase, primeiramente a mente, a tríade e muito mais. Como que é essa que você disse? Repete. A questão é o seguinte, quando a pessoa, você fala algo de alguém e aquele alguém se ofende, se quer se defender, ele tem algo ali atrás daquela defesa, porque a pessoa por si só, se ela não deve, ela não tem que se defender, entende? É nesse sentido. Então, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. É nesse isso. sentido. Falando um pouquinho, só lembrando aí o pessoal de casa, que a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, ao autoextermínio, né? E você lida com isso e recebe lá no seu espaço pessoas, e acredito que a juventude, essa nova geração, a gente percebe que vem naquela pegada de que a gente tem que aproveitar tudo de uma vez, que nessa vida nada se leva. O que você tem para falar para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento? Olha, o que eu poderia falar para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento seria elas voltar mais para dentro delas e se autoconhecerem. O autoconhecimento, ele é a chave. Ele é a chave que todos nós deveríamos pegar essa chave e acionar em nós. Só para te interromper rapidinho, a gente ouve tanto falar, temos que se autoconhecer, se auto-perdoar, a nossa companhia é a nossa melhor companhia, enfim. Como é que a gente faz para se autoconhecer? Quais são as técnicas? São terapias? São exercícios? O que a gente tem que fazer para a gente se conhecer de verdade? Adorei essa questão que você trouxe, porque eu falo muito isso, eu ensino isso para os meus alunos, que é uma frase, é uma palavrinha. Para quem não pode buscar uma terapia, não pode buscar, né, algum tipo de ajuda, é só usar um ensinamento que o nosso mestre nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Orai e vigiai. Vigiar quem? Vigiar o quê? O vizinho? Vigiar quem? Não, vigiar você mesmo. Vigie o que você pensa. Os nossos pensamentos. Vigie o que você sente. Automaticamente você vai ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem no automático, David. Acorda, trabalha, faz isso, faz aquilo, leva menino, principalmente quando a gente tem uma vida ativa, né? E ali trabalha, à noite vai dormir, pronto. Não, a gente precisa ter um tempo para a gente prestar atenção. O que hoje eu fiz que eu poderia fazer diferente? O que hoje eu deixei de fazer... Diferente para melhor. Diferente para melhor. Sim. Isso mesmo, David. O que hoje... Será que eu magoei alguém? Será que hoje eu fiz algo que afetou, que prejudicou alguém? Já é um início para a pessoa se conhecer. O que é isso? Orar e vigiar. É vigiar ela mesma, vigiar os pensamentos. E aí vem uma questão. O que você pensa mais vezes, 51%, digamos assim, do tempo, são coisas úteis, boas, relacionado a coisas, a projetos, ao que você quer, ou é relacionado a falar de pessoas, a falar de coisas, entende? Por aí, a pessoa já compreende. A gente que trabalha o ser humano, o desenvolvimento humano, em poucas conversas que você está com uma pessoa, você entende se ela está com um potinho de luz ou se ela está com um potinho de sombra. Porque, de acordo com o que ela fala, ela verbaliza o que tem de dentro. É o poder da palavra, né? Isso é bíblico, isso é verdade, né? O que a gente joga para fora, o que a gente tanto fala, pode acontecer, né? E que lindo! Isso é bíblico, e a gente já abordamos esse tema em outros programas, mas a gente sabe, então, de fato, concreto, que a palavra tem poder. E que bom você falar isso. Que a nossa mente pode ter poder. A nossa mente tem poder? Tem muito poder. Igual as nossas palavras? Eu diria que as palavras originam da mente. Você só fala aquilo que passou pela sua mente. Tem pessoa que fala assim, nossa, falei sem pensar. Não, primeiro passou por ali e já foi, entende? Então a gente precisa nos policiar. Primeiro, a gente descobre, vê que fez errado, após. Nossa, não devia ter falado isso. Nossa, saiu, não devia ter falado. Depois você vai se policiando, você percebe na hora. Você está conversando e fala assim, ó,
mas esse assunto lá no fundo, eu não devia estar falando isso. Depois, posteriormente, você começa, isso é autoconhecimento, você começa a perceber e já percebe que você não deve falar antes. Viu que é um processo? Que é todo um processo? Então a gente precisa o tempo todo nos policiar. Nós precisamos abrir a boca só para aquilo que for útil, bom e verdadeiro. Hoje, nas redes sociais, as pessoas compartilham. Tem muito fake. Então, antes de você compartilhar algo, presta atenção. Olha se aquilo é bom, é útil e é verdadeiro. Senão, não compartilha. Na dúvida, abstenha-se. É verdade, é uma grande ferramenta aí da humanidade que poderia ser muito útil, mas que infelizmente nos dias atuais vem devastando a mente, a vida de muita gente, tal das redes sociais. Numa outra oportunidade a gente vamos falar sobre mente e a internet, combinado? Adoro! Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui no nosso programa uma convidada sua também, que é a Giza, a Adalgisa Amaral. Ela é cabeleireira e ela é doadora de órgãos e também do corpo, né? Ela decidiu, né, em vida, doar, né, os órgãos, doar o corpo. É uma atitude em vida. Como que a gente tem que se preparar para essa tamanha coragem, essa atitude de fé? Isso também é inteligência emocional. Por quê? Porque num grau, né? Claro que a gente não vai abranger um todo. Mas a pessoa, o que é o inteligência emocional? É você lidar bem com você mesma e com os outros. No caso, quando a pessoa se torna doadora de órgãos, eu não entendo muito desse assunto. Por isso, nós a convidamos hoje para estar aqui, né? A pessoa doa os órgãos, doa o corpo, ela está desprendida do material. Ela já entendeu que isso aqui é só matéria. Que nós não precisamos dessa matéria após essa passagem que a gente chama de morte. Porque o que sobrevive, o que fica é a alma, é o espírito. E o corpo, ele volta para o pó, né? Volta para a terra. E por que não poder ajudar outras pessoas, mesmo depois que você perde, né, o fluido vital? Muito bem, eu disse coragem, mas desprender da matéria hoje, né? Além de coragem, é de fé independente, é de muita fé, de muita. Né? Independente de religião, e a gente não está aqui para falar de religião hoje, a gente está para falar de equilíbrio emocional, e é com essa palavra que a gente vai para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no Mais Saúde de hoje. Não sai daí não, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, na sua telinha, você sintonizando no digital 8.1, você que acompanha a gente também no nosso site, no nosso aplicativo, no Facebook, nas plataformas digitais. Sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora, a gente volta em mais um bloco, batendo um papo e falando do Setembro Amarelo, falando da nossa qualidade, da nossa saúde mental, qualidade de vida. Recebemos então a Regina Gonçalves, que é especialista em desenvolvimento pessoal e mental. E tenho o prazer também de conhecê-la e recebê-la aqui pela primeira vez no programa, a Adalgisa Amaral. A Giza Amaral. Conversei com você nos bastidores um pouquinho mais cedo. Seja bem-vindo, prazer conhecê-la. Obrigada, prazer enorme conhecer você. Eu gostaria de apresentar a Giza de uma forma diferente para você que está aí do outro lado. Preste atenção nesse testamento feito pela Giza em vida. Olha o nível da saúde mental, seja da fé, da coragem, independente de religião. Um dia, um médico atestará que meu cérebro cessou de funcionar e que, numa forma essencial, minha vida chegou ao fim. Quando isso acontecer, não tente introduzir vida artificial dentro do meu corpo, através do uso de máquinas. Em vez disso, doe meus olhos para um homem que nunca viu o sol nascer, nunca viu o rosto de um bebê ou o amor no olhar de uma mulher. Doe meu coração a uma pessoa cujo coração não fez outra coisa senão causar dias infindáveis de angústias. Eu vou dar uma resumida aqui. De meus pecados a misericórdia de Deus, de minha alma a Deus. Se você quiser se lembrar de mim,
Faça-o com uma boa ação ou uma boa palavra dirigida a alguém que precise de você. É isso. Se você fizer tudo isso, o que eu pedi, eu viverei para sempre. São as palavras, testamento em vida da Giza, a nossa convidada de hoje. Giza, que coragem, que atitude. O que te fez levar a essa iniciativa enquanto vida? Então, eu sou paciente oncológica há 10 anos, estou indo agora final do mês para a minha 9ª cirurgia, graças a Deus, né? Já está agendada. E eu fiz muita amizade, eu sou bem comunicativa, fiz amizade com vários médicos da UFMG lá em BH, eu morei lá há 38 anos. E uma médica que eu arrumava o cabelo dela, era cabeleireira dela por anos, eu falava com ela assim, um dia a gente conversando sobre espiritualidade. Eu sei desde criança que eu não vou ser enterrada, mas eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero que me creme. Aí ela falou, como assim? Eu falei, desde 1960 e poucos, que eu era criança, eu já sabia. E eu falava, não vou ser enterrada. Odeio velório, não gosto, é muito triste. Ela falou, então eu vou te contar um projeto, que é o Vida Após a Vida, da UFMG. Eu falei, como assim? E ela é professora lá. Aí ela me explicou a doação de órgãos, do corpo para estudos e pesquisas, que os médicos precisam estudar, fazer cirurgia em cadáver, um monte de coisa. Eu falei com ela, engraçado, em 1960 e poucos, ninguém imaginava que algum dia alguém doaria um órgão. E tem como doar o corpo inteiro? Ela falou, tem. Eu falei, não quero 1 minuto de velório. Eu fui lá e fiz a minha doação. Então, para resumir, você decidiu em vida, no testemunho, como a gente leu aqui para o pessoal de casa, doar os corpos, os órgãos e também o seu corpo para estudo, para poder salvar outras vidas. Sim. Agora, só um minutinho, Regina. Uma saúde mental que pode, eu vou usar essa expressão, talvez causar inveja a muitos. Que ponto? Bom, a questão é saúde mental, sim, porque uma pessoa, ela não faz isso da noite para o dia. Ela confessou aqui, né, no relato dela, que ela já tinha isso lá intuitivamente no fundo, ou seja, lá no fundo ela já sabia o que queria e já sabia que seria, de alguma forma, instrumento para outras pessoas, né, para ajudar outras pessoas. E com isso, ela amadureceu a ideia de saber que ela não é só matéria, porque a pessoa que pensa que ela precisa do corpo após a morte, ela é materialista. Por mais que ela fale, que ela queira, que ela assuma que ela é cristã, que ela mas ela tem aquele apego à matéria. Então, assim, é de suma importância, né, o que a Giza trouxe para nós, e é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade. Muito. A pessoa não pode decidir da noite para o dia, ela tem que entender o porquê e para que ela está fazendo aquilo. Muito bem, a gente vai ter uma outra oportunidade de fazer um programa específico à doação de órgãos, e a gente vai trazer especialistas aqui, né? Mas existe, a gente está aqui para começar, né, essa campanha, que já existe um projeto já há muitos anos, que é o Vida Após a Vida. É isso, Giza? Sim, na UFMG, o professor Kennedy de anatomia já fundou esse projeto, tem 25 anos. Inclusive, ele é doador. Ele é doador. E você quer expandir esse projeto, Eu gostaria de deixar assim, é uma forma da gente ter gratidão com a vida, né? Eu ganhei de graça, por que não ajudar alguém? Então, assim, abaixo de Deus, há 10 anos a ciência me mantém de pé, e eu pensei de contribuir para salvar alguma vida, e também com a ciência, porque eu acredito muito na ciência. Quem sabe um dia, através da célula cancerígena que tem no meu corpo, se encontra a cura do câncer. Você, é meu sonho. Você como paciente oncológica, qual que é a sua situação hoje? Tranquila demais. Está em tratamento? Tenho cirurgia daqui 15 dias. E aí, Olha Regina? Que tranquilidade. É sua convidada. Olha que tranquilidade. Ela entrou em contato comigo, nós já trabalhamos juntas, né? Então a gente já conhecia. Ela entrou em contato comigo ontem e falou, Regina, me ajuda no meu projeto. Eu falei, o que você quer de mim? O que você espera de mim? Ela falou, eu gostaria de ir na televisão, de chegar até os professores de anatomia. Eu falei, olha, eu tenho acesso às duas coisas. Não, então é a televisão, porque lá a gente espalha essa ideia, né?
essa ideia, esse projeto, e daqui pode chegar até os professores, né? Até quem interessar, né, no assunto para ir. Hoje, quando eu falei, Giza, vai ser hoje, ela, mas já? Eu falei, uma coisa boa na ela vida. Falou que queria uma outra oportunidade, a oportunidade tá aí, ó. Chegou. Bateu na porta, né, Giza? Deixa eu te falar uma coisa. A mim, assim, eu deixaria no anonimato, até todo mundo ver que eu não tive um velório. Mas quando eu vi uma reportagem ontem da mãe que doou, da criança que salvou 6 pessoas lá em São Paulo, passou no Jornal Nacional ontem, eu falei, por que anonimato? Eu vou me expor, sabe para quê? Conscientizar mais pessoas, que é muito importante, porque eu vi uma estatística ontem no Jornal Nacional, disseram que morre na faixa de 3.000 pessoas na fila de espera de órgãos por dia no Brasil. Eu acho absurdo. É muito triste. Então foi aí a iniciativa, e agora aqui, ó, quem ia ficar no anonimato tá aí ao vivo, né, e em rede aberta, em canal aberto, para levantar essa bandeira. Tem um telefone de contato e também um e-mail que fala sobre esse projeto, que é o Vida Após Vida. Pode me passar aqui que eu vou passar para o pessoal de casa, e depois quem quiser também pode estar ligando aqui na emissora que a gente repassa. É através do telefone 3131, né? 988 33 07 41. Vou falar mais uma vez devagarzinho. Você que tem dúvidas pode entrar em contato, né, com o José Henrique, né? É um dos responsáveis aqui. 31, hoje o WhatsApp tudo é mais fácil, né? 988 33 07 41, ou através do e-mail vida após vida ufmg@gmail.com. De toda forma, parabéns pela atitude, que enquanto vida seja realizado esse sonho, que já é um sonho seu de muito tempo, não é de hoje. E se eu conseguir mais uma pessoa, eu já me sinto realizada para ajudar as pessoas. Você se sente uma pessoa com a sua saúde mental equilibrada, de sucesso? Eu acho que sim. Para mim tá ótimo. Que humildade, e é interessante, né? Eu que acho ontem que sim. a gente conversando, ela tá falou ótimo. assim... É o que basta, né? Ela falou assim, Regina, se a gente conseguir ser mais rápido, porque eu vou fazer a cirurgia daqui uns dias, eu nem sei se eu vou resistir a essa cirurgia. Eu falei, opa, você está pronta para isso? Estou pronta. Se eu tiver de ir, eu já estou pronta. Se sente uma pessoa realizada enquanto vida. Entendeu o que tiver que fazer aqui, foi feito, e o seu sonho que é esse, tá aí, levantou a bandeira. Muita coisa para fazer, deu eu não tempo, consegui, né? mas também, quem sabe, um dia eu consigo. E para essa, eu vou fazer uma pergunta aqui, já que a gente está no Setembro Amarelo, se me permite, né? A gente tem nem o script, o Matheus disse que ela viria talvez, e ela teve a coragem, veio aqui. O Setembro Amarelo é um mês que a gente fala, daí levanta a bandeira do combate contra o suicídio. E o grande número de jovens hoje em dia, na grande maioria, acabam tirando as suas próprias vidas, né? E que você, com toda a sua experiência, com toda essa coragem, isso é independente de religião, volto a repetir para você aí do outro lado, o que você, olhando para aquela câmera, pessoal, canal aberto para mais de 20 cidades, o que você tem para falar para essa juventude sobre saúde mental, sobre o combate ao autoextermínio, ao suicídio? Ô Giza, fique à vontade. Qual que é a sua mensagem? A vida é bela. Tem dificuldades? Tem. Tem problemas? Tem. Tem doenças? Tem. A gente tem que ser forte, tem que ler bastante, procurar estudar e aprender a manter a mente organizada, porque não é fácil para ninguém, tudo é muito difícil. Tem. Então tá aí. Dificuldades tem. Manter a mente organizada. Vamos falar com ela que entende como é que faz pra gente manter, né? A Giza já falou, a mente organizada. Qual que é a dica que você agora dá pro pessoal de casa? Olha, uma das coisas que as pessoas precisam muito despertar é saber por que nasceu e para que nasceu. Nós temos um propósito maior, além do nosso propósito de servir, de trabalhar. Então, quando a gente entende o porquê a gente nasceu, que nós não caímos aqui de paraquedas. Nós temos um Criador que nos criou, nós somos criaturas e nós estamos aqui para evoluir. E o que faz a gente evoluir? Essas dificuldades que ela trouxe, as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde, é isso. Tem, como diz ela. Dificuldades todos nós temos. Tristeza tem. Tem. O problema é se fortalecer para isso. Se fortalece como? É isso. Estudando,
procurando meios, ambientes corretos. Você viu que ela falou? A leitura. Leituras construtivas, prestando atenção no que você vê, prestando atenção, porque muitas das vezes os jovens, né, em geral, as pessoas em geral, tudo que elas vê na televisão, na internet, aquilo ali entra e passa a ser como verdade. Então tem que tomar cuidado com o que vê, cuidado com o que ouve, cuidado com a ambiência, em quais mesas você está sentando, quem são as suas companhias. Me diga quem tu andas. Verdade. O que tu vês. É verdade. O que tu falas. Verdade. É por aí. É por aí. Giza, obrigado pela participação. Eu quero te encontrar mais vezes. Que dia você tem cirurgia? Eu não gosto de dar datas, até porque nem a minha família sabe a data. Tá, mas daqui 15 dias, 15 dias, tá bom. Espero te encontrar. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar essa pós-cirurgia para a gente falar mais sobre esse projeto. E falar de uma forma mais concreta, com novos parceiros, com a coisa já andando. Pode ter certeza disso. Te desejo toda a sorte, todo o amor do mundo. Obrigado pela inspiração. Gratidão. Sua palavra final, como é que estão os projetos? Tem palestra? O que tem por aí? Vamos lá. É lindo trabalhar com desenvolvimento humano, né? É lindo demais. Nós tivemos, né, o MIS há pouco tempo, foi um sucesso, um evento presencial que eu amo. E eu estou lá, né, para me encontrar. Para a gente poder fazer um atendimento individual, temos mentorias, temos cursos. Agora nós estamos com uma comunidade onde eu dou atenção semanal. Então, formas de encontrar e equilibrar o mental, a gente tem. Através de onde? O arroba, telefone, fique à vontade, Regina. @reginagonçalves.oficial. Pessoal, quando eu disse que a Regina viria hoje, o pessoal já ligou lá na rádio. Como é que faz? Onde que eu vou assistir? Na internet? Fica salvo depois. É o tamanho sucesso. A gente traz aqui sempre os melhores especialistas. Então, @Regina Gonçalves.oficial. E agora a gente está também no YouTube, porque eu recebi muitas reclamações ou informações que as pessoas, nem todo mundo consegue pelo Instagram, não tem acesso, e aí nós abrimos no YouTube 3 vezes por semana tem vídeo novo. Qual que é o canal? É Regina Gonçalves Mentor. Regina Gonçalves, vai no Google e fica mais fácil. Um beijo pra você, toda a luz e positividade do mundo, tá bom? Pela oportunidade. A gente se encontra também, tá bom, Giza? Você de casa não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre doenças e também cardiorrespiratórias. Esse tempo seco. Tá um tempo seco, não tá, Giz? O que a humanidade está fazendo com esse tesouro que é o meio ambiente, né? Vamos cuidar da nossa saúde também, cardiorrespiratória. Daqui a pouquinho a gente recebe, já está aqui no estúdio com a gente, o doutor José Amir. Está de volta aqui no programa. É rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Obrigado pela sua enorme audiência. Aproveita que o nosso consultório continua aberto. Participe com a gente através do nosso WhatsApp 999 47 45 15. Mande a sua pergunta que o nosso convidado vai responder para você. Na segunda parte do nosso programa, a gente recebe o Dr. José Amir, que é fisioterapeuta, está de volta aqui no nosso programa. Eu vou deixar ele se apresentar. É o fisioterapeuta, mas são várias especialidades, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. São várias especialidades. A gente está seguindo esse caminho sempre da fisioterapia. O currículo é vasto, viu, gente? São várias especializações. Exato. A gente já tem 15 anos de carreira, né? Sempre nessa área da fisioterapia respiratória, cardiovascular. E durante esse período a gente foi se especializando, né? E hoje eu tenho uma clínica especializada em reabilitação cardiopulmonar e medicina e fisioterapia do sono, né? Tratamento de apneia do sono. E a gente trabalha sempre nesse segmento, né, da cardiopulmonar, e eu vim também da terapia intensiva, né? Fiquei um tempo na UTI e agora eu estou só na minha clínica mesmo. Muito bem. Então, é do nosso time, como eu sempre digo aqui, a gente traz sempre os melhores especialistas. Eu já tive a honra de te receber aqui em outra oportunidade no programa. E agora, doutora, a gente vai falar sobre uma questão muito importante. Você aí de casa, né, deve se identificar muito e sofrer com essa realidade que a gente está tendo no Brasil inteiro devido a queimadas, a essa estação. É o tempo seco, esse tempo abafado, esse tempo úmido e ao mesmo tempo fica seco.
Como é que faz? O nosso corpo sofre muito com isso, né, doutor? A nossa parte respiratória, principalmente. Sofre muito. Pacientes que têm, principalmente, alergias respiratórias, né? Pacientes que já têm sinusites crônicas, rinites, né? Pacientes asmáticos, né? E também aquele grupo de risco, né? Crianças e idosos, eles sofrem muito. Porque o tempo muito seco, ele dificulta a respiração. Porque a nossa respiração, ela se baseia, né, no oxigênio que tem na atmosfera e também na umidade, né? O nosso nariz, ele já faz isso, ele umidifica e aquece o ar, né? E filtra, né? Então, quando a gente está nessa época que tem muitas partículas no ar, então a dificuldade de filtrar esse ar. Esse tempo está seco, então tem baixa umidade relativa e também está frio, tudo isso irrita as vias aéreas, né? E essa irritação das vias aéreas sempre vai aumentar o índice de alergias respiratórias, sinusites e rinites. Nessa estação, doutor, já é rotineiro atacar mais essas pessoas que sofrem com isso? Ou esse tempo, essas queimadas, né? Esses crimes que estão acontecendo contra o meio ambiente, a natureza, estão contribuindo com isso também? Sim, tudo contribui. A época já é de frio e seco. Isso é básico. Todo né? ano essa época... Todo ano essa época já tem aumento das alergias respiratórias. E as pessoas ainda cometendo esses crimes de muitas queimadas, com esse tempo que está aí horroroso, né? Todo mundo percebeu. Essa é a palavra, né? Horroroso. A gente olha pro tempo do amanhecer até o entardecer, a gente percebe. Está horroroso. Essa é a palavra como cidadão mesmo, como ser humano. Olha, só vê aquela fumaça, né? Isso piora as condições do ar. Piorando as condições do ar e vai piorar, sim, as condições respiratórias. Então, os índices dos problemas respiratórios nessa época já é comum de aumentar, com essas queimadas aumentam mais ainda. Doutor, você disse sobre os ites, sinusites, rinites, e eu tenho a tal da rinite. Se você de casa também sofre com os ites, as famosas ites, sinusites, rinites e ites e outros ites mais, para quem tem rinite nesse tempo, tem alguma dica para amenizar, para não ter que recorrer aí aos antialérgicos, ao medicamento de fato? Sim, as dicas são básicas, eu acho que todo mundo já conhece, mas não custa nada reforçar, né? Hidratação é a primeira delas. Como que faz essa hidratação? Eu vou fazer nebulização, vou lavar o nariz? Sim, mas a hidratação, na verdade, vem de dentro. Então, a hidratação principal, a hidratação das mucosas nasais que a gente fala, é a hidratação mesmo, a água, tomar água. Tá? Quanto mais hidratado o seu corpo estiver, mais as suas mucosas nasais vão estar hidratadas. Lógico que eu posso umidificar ela externamente, né, fazer uma lavagem nasal, eu posso usar algum medicamento para contribuir para essa umidificação, mas principalmente a hidratação. Repetindo, o tempo está seco, isso vai irritar a via aérea, vai ressecar e vai aumentar os índices alérgicos. Você tem que hidratar para sempre manter essa mucosa mais hidratada, mais fluidas, né, as secreções mais fluidas, para minimizar esses sintomas. Às vezes não é o suficiente, né? Esse paciente pode evoluir numa sinusite, virar uma rinite, virar uma sinusite, essa sinusite começar a dar febre, dar secreção amarelada, espessa, e assim você tem que procurar um médico, porque esse médico vai ter que avaliar e às vezes entrar com antibiótico terapia. O mais importante, procure sempre o especialista. Essa tecla que a gente bate aqui em todos os programas. Normalmente otorrino. Tem como, né, a prevenção, a gente traz algumas dicas aqui de prevenção e tudo mais, mas caso piorar as condições, o especialista, os sinais clínicos, o otorrino, basicamente o otorrino nesses casos, né? Pneumologista também pode ajudar, um clínico geral, mas normalmente você procura o otorrino, já é o especialista. Doutor, qual outros sintomas que o nosso corpo sofre com esse tempo seco, além das ites? Então, as alergias respiratórias são as mais comuns, né? Muitas pessoas têm medo de questão de gripe, de pneumonia, essas coisas, né? Deixando bem claro para a população que gripe é uma doença viral. Você só vai contrair a gripe se você tiver contato com o vírus, né? Muita gente fala assim, esse tempo eu gripo mais. Normalmente são alergias, né? A gripe, você tem que ter contato com o vírus, independente de qual época do ano que seja, né? Muito bem. Né? E outros sintomas mais clássicos mesmo o ressecamento mesmo das vias aéreas, de garganta, de nariz, que vai levar a sintomas de falta de ar, né? Pode ter sangramento nasal,
né? Isso tudo vai contribuir para aquele paciente, se ele não cuidar, ele piorar as condições e poder evoluir para uma infecção mais grave. Muito bem falado, é bom a gente falar sobre isso também, doutor. Quando a gente fala de doenças respiratórias, a gente já vem de imediato, acredito que você de casa também pensa assim, que é o nosso pulmão, de fato, mas também o nosso coração, né? As artérias sofrem com isso também. Sim, com certeza, né? A parte cardíaca e pulmonar, né? No caso da fisioterapia, especificamente... Vamos falar sobre isso. Eles trabalham juntos, né? Então, por isso que a gente chama da especialidade da fisioterapia de reabilitação cardiopulmonar. Porque para eu tratar o pulmão, eu acabo tratando o coração, para tratar o coração, eu acabo tratando o pulmão junto, porque eles trabalham em conjuntos, né? E quando você tem alguma infecção respiratória pulmonar, alguma doença pulmonar, a mais clássica aí, né, do tabaco, né, o DPOC, com enfisema pulmonar, pode evoluir sim para uma questão cardíaca. A gente chama de cor pulmonar. Então, aquele paciente que já tem um problema pulmonar, chega nessa época do ano, piora a questão pulmonar, doutor, eu só e ele pode levar para aqui uma questão cardíaca As também. pessoas, os fumantes sofrem mais nesse tempo? Sim, com certeza. Estão mais aptos a esses tipos de doença e alérgica, seja alérgico ou não? Sim, com certeza. Crônicas. Né? Eles já inalam fumaça. Com mais partículas no meio ambiente, né? Piora as condições deles. Eles sentem mais os sintomas desse momento de ar seco, né, de ar mais com partículas na atmosfera. Muito bem, e aonde a fisioterapia pode contribuir e ajudar na melhoria? Então, quando o paciente evolui para os quadros mais graves, uma pneumonia, né, algum comprometimento pulmonar infeccioso, a fisioterapia entra durante o tratamento e pós o tratamento medicamentoso, né? Vamos pensar na antibiótico terapia, né? O paciente, vamos supor que iniciou sinusite, essa sinusite evoluiu, o médico não conseguiu tratar, no caso o antibiótico, evoluiu para uma pneumonia. Pode ocorrer, tá? E essa pneumonia pode deixar sequelas nesse paciente. Aí a fisioterapia entra para tratar essas sequelas. Tipo a reabilitação. A reabilitação, né? Lembrando que a fisioterapia sempre é reabilitação. A doença, quem trata é o médico. Muito bem explicado. Tá? Então, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia, quem trata é médico, com antibiótico normalmente. Pós-pneumonia, o paciente está dessaturando, o paciente ficou mais enfraquecido porque ficou internado muito tempo, o paciente perdeu função pulmonar por causa da pneumonia. Aí a fisioterapia entra para tratar sequelas que a pneumonia deixou. Funções motoras também. Funções motoras também. A gente tem até a participação de um telespectador aqui, tem muito a ver com o assunto, não? Mas está aqui, eu quero até mandar um abraço para o Eduardo, boa noite. Minha esposa, quando fica muito tempo em pé, as pernas começam a tremer. O que pode ser isso, doutor? Então é você procurar o especialista, né? Sim, pode ser várias coisas, né? De início a gente pode pensar em questão vascular, né? E circulação. Não sei se avaliar a questão circulatória dela. Se ela ficou muito tempo em pé, teoricamente, esse sangue circula menos, pode entrar com dor, com formigamento e ela ter essas fasciculações que a gente fala, que é esses tremores. Procure uma especialista. Possibilidade. O postinho pertinho da sua casa. Isso, Sempre né? tem lá um especialista à disposição. Muito bem. A gente vai falar mais sobre a especialidade, a fisioterapia, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se você tem alguma pergunta, mande pra gente através do nosso WhatsApp. Aproveita esse intervalo para você mandar aí a sua pergunta, porque o Mais Saúde vai rapidinho pro intervalo e volta já já. O Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV com o Dr. José Amir, que é fisioterapeuta, especialista aí na fisioterapia. E a fisioterapia contribui muito para quem está passando aí com dificuldades, você de casa que está enfrentando problemas com a respiração nesse tempo estranho, né? Esse tempo ruim, seco que está em todo o Brasil, principalmente aqui na nossa região. Só para a gente voltar, recapitular o que a gente estava finalizamos aí a sua participação no bloco anterior, no que mais a fisioterapia contribui na reabilitação. Tá, a reabilitação cardiopulmonar tem 3 pilares básicos, né? Exercícios aeróbicos para condicionamento físico, exercícios de fortalecimento de músculos respiratórios e exercícios de força, tá? Lembrando que esses 3 pilares trabalham a parte respiratória e cardíaca. E esses pacientes que nos procuram lá na clínica são pacientes que têm problemas cardíacos graves, pulmonares ou cardíacos e pulmonares. Às vezes tem os dois,
né? Então são pacientes que perdem muita massa muscular, são pacientes que perdem muita função, que a gente fala, eles ficam disfuncionais. Perdendo essa massa muscular, eles perdem a parte metabólica de consumo de oxigênio, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem que trabalhar a parte de troca gasosa desse paciente, que é a parte pulmonar específica. Temos que trabalhar a parte cardíaca desse paciente, melhorar a fração de ejeção, melhorar a função cardíaca desse paciente e também trabalhar a parte muscular desse paciente. Lembrando que músculo também é um órgão vital, tá? Principalmente para aquele idoso que não tem músculo, às vezes ele não tem problema cardíaco, às vezes ele não tem problema respiratório, mas não tem músculo, por desuso. Ele vai ficando idoso, ele vai O tempo mesmo, né? vai perdendo massa muscular naturalmente, o idoso já perde, e a tendência do idoso é cada vez ficar mais imóvel. Aquele vovô que todo dia senta na cadeira e vai ver o jornal, vai ler sedentário. Fica lá, Isso. totalmente sedentário. Ele perde muita massa muscular. Quando ele perde essa massa muscular, ele perde controle glicêmico, ele tem alta resistência à insulina, esse paciente pode ficar diabético, esse paciente tem disfunções metabólicas graves por falta de massa muscular. Então, o músculo também é um órgão vital. E a gente trabalha muito essa questão lá na clínica. Então, a reabilitação cardiopulmonar, ela abrange vários segmentos, né, da fisioterapia, mas é um paciente que a gente aborda ele de vários segmentos. Parte muscular tem que trabalhar, parte respiratória e parte cardíaca. E toda a equipe lá, toda a estrutura da clínica é voltada para esses pacientes graves. Então a gente tem oxigênio disponível, né? A gente tem um desfibrilador, porque esse paciente cardiopata tem um evento grave lá, a gente tem que dar os primeiros socorros, que infelizmente é plausível, né? O paciente é um pouco contraintuitivo, mas é um paciente que tem problema cardíaco, tem que fazer exercício, mas o exercício mal prescrito e mal elaborado para aquele paciente pode ser perigoso para ele. É verdade. Né? Então a gente tem toda essa estrutura para dar a maior segurança para o paciente lá na clínica e ele ser reabilitado e voltar todas essas questões funcionais. Vamos aproveitar, já que você está falando um pouquinho da estrutura da clínica, que você é sócio, qual que é a clínica? Pode falar já vamos aproveitar, ia deixar para o final, mas vamos aproveitar aqui o gancho, qual que é a clínica, o endereço, fica à vontade. Chama Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória, nós ficamos na Rua Pará, 424. Pertinho de onde? Perto do Hospital Vera Cruz, ali, perto. Como que chama a clínica? Repete. Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória. Tem Instagram? Tem sim. Nosso Fica Instagram à vontade. é @reabilitação, no caso reabilitação, Cão cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória. Isso. Muito bem. Você disse sobre idosos, né, que sofrem um pouquinho mais com isso. Mas na clínica também atende crianças. Crianças não, a gente não mexe com a parte pediátrica, sim com jovens, né? Mas crianças sofrem também com esse mau tempo. Com certeza. Com esse tempo seco, certeza. com todo... Crianças e idosos são os que mais sofrem, né? Muito bem. Vamos lá, pergunta da nossa telespectadora, Cláudia. Obrigado aí pela sua audiência. Meu pai irá fazer cirurgia cardíaca. Em breve, a fisioterapia pode ajudar? Eu tive pneumonia recentemente. O tratamento com a fisioterapia também pode ajudar? São 3 perguntinhas aqui numa só. E a fisioterapia respiratória pode ajudar atletas a melhorar o desempenho? Com certeza, as 3 perguntas é sim, mas vamos desmembrá-las, né? Primeira, fazer a cirurgia cardíaca, né? É protocolo, tá? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, a fisioterapia no pré, às vezes, tá? Dependendo da condição do paciente, e no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Já tem protocolos bem definidos pela sociedade. No pré também? No pré também, dependendo do paciente, dependendo das condições do paciente. Às vezes a gente faz no pré-operatório, às vezes o paciente tem condições muito delicadas e ele precisa melhorar um pouco para ir para a cirurgia. Entende? Ele é um paciente grave, ele está muito descondicionado, tem baixa composição muscular e o médico olha para ele e fala assim, ó, as condições suas para a cirurgia estão muito graves. Então, o risco é muito alto. Então, ele vai para a fisioterapia antes da cirurgia para melhorar um pouco as condições clínicas para depois ir para a cirurgia melhor, com menos risco cirúrgico. E pós-cirurgia não há dúvida nenhuma, não há discussão científica sobre isso. O paciente fez cirurgia cardíaca, obrigatoriamente ele tem que fazer reabilitação cardiopulmonar. Ele tem que fazer. Está escrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, Sociedade Brasileira de Cardiologia. É indicação nível A de evidência. Então o paciente tem que fazer. O paciente fez cirurgia, ele vai para a reabilitação, tem que fazer ali aquele período de reabilitação, que vai variar um pouco ali de tempo, tá? Mas ele
né? A pergunta nem se vai se beneficiar, não. Ele tem que fazer a fisioterapia, já é definido, já na ciência bem descrito isso. Sobre a pneumonia, sim. Vai variar muito. Às vezes pessoas não ficam com nenhuma sequela pós-pneumonia, tem pessoas que ficam com sequelas. As sequelas normalmente são atelectasia, são colabamentos do pulmão, pode acontecer. Se ficar essa sequela pós-pneumonia, a fisioterapia sim vai ajudar. É um procedimento até mais rápido, às vezes, poucas sessões a gente Mas consegue. é eficaz. Totalmente eficaz. Muito e bem. A outra de é sobre atleta. atletas. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu vou aproveitar aqui o gancho da Cláudia. Está perguntando aqui, a fisioterapia respiratória pode ajudar atletas a melhorar o desempenho. Eu já quero te perguntar que se esse tempo para esses atletas, seja ele de final de semana, aqueles que seja de manhãzinha, fazer a caminhada ali na lagoa, o tempo prejudica também, né? Prejudica muito. Tanto que quando teve aquela névoa de fumaça na região que foi muito grave, foi orientada a não praticar atividade física em ambientes abertos, porque pode prejudicar muito, tá? Então a recomendação, quando o ar estiver muito pesado, tiver muita fumaça, é não praticar. A falta do oxigênio. Nem é falta do oxigênio em si. Na verdade tem oxigênio na mesma quantidade, mas tem muito CO2 também. Ele se sobrepõe ao oxigênio. Então você inala aquilo lá e a própria fumaça em si irrita as vias aéreas e machuca as vias aéreas. Então pode te prejudicar. E sim, né, hoje, até pegando esse gancho, um atleta olímpico hoje, aquele da marcha atlética, eu esqueci o nome dele, mas da marcha atlética ganhou medalha de prata, se não me falha a memória, né, ele fez fisioterapia respiratória pré-Olimpíada. Ele fez um procedimento específico da fisioterapia respiratória, chama TMI, que é treinamento muscular inspiratório, ou treinamento muscular respiratório. Ele desenvolveu mais o músculo respiratório dele para que ele melhorasse o desempenho esportivo. É verdade, a gente vê grandes atletas, principalmente do futebol, né, nos grandes clubes, que tem um departamento só da fisioterapia lá para cuidar disso, para o desempenho. Mas muito interessante que normalmente é fisioterapia ortopédica, eles não têm um fisioterapeuta respiratório. Deveria ter. Que interessante. Deveria ter. Então, quer dizer, esse atleta olímpico, né? Lógico que ele treinou também, não é só isso. É um upgrade, vamos dizer assim. Né? Ele fez um treinamento específico para fortalecer o diafragma dele. Porque o diafragma também é um músculo estriado, que a gente fala. Ele também pode ser fortalecido, igual o seu bíceps, igual o seu quadríceps. Então, se eu estou querendo melhorar meu desempenho, não custa nada eu melhorar também os músculos respiratórios, fazer um treinamento específico para o músculo respiratório. Então, a resposta é sim, um atleta tem muito benefício para melhorar o desempenho com a fisioterapia respiratória. Muito bem, quero cumprimentar aqui a Beth e o Tiaguinho, estão sempre ligados aqui na telinha da NTV. Ela mandou uma pergunta aqui, se for, né, da sua competência, eu acredito que o Coamir vai responder sim. Pergunta ao doutor Zé Amir, porque a dor nas costelas, quando estamos com dengue, é uma dor tão aguda que nos impede de respirar. Dói quando ela respira. A dengue é uma doença que gera dor inespecífica e sistêmica. Tá? Não é dor só nas costelas, dói a costela, dói as costas, dói as pernas, dói o braço, dói a cabeça. Graças a Deus eu nunca tive, mas eu conheço pessoas que tiveram e relato que é uma dor inespecífica. Não está doendo tudo. Tá? Então a dor já é um limitante, sim, à respiração. Tanto quando as pessoas têm dor torácica, por algum derrame pleural, alguma lesão torácica, vai limitar a respiração. Então, se está doendo especificamente na costela por causa da dengue, vai limitar a respiração, porque você tem que expandir esse tórax, tem que contrair esse músculo. Se está doente, você contrai menos, você expande menos e acaba respirando pior, né? Muito bem. Doutor, a gente tem só 2 minutinhos aqui, de forma bem rapidinha, que só um spoilerzinho também, que a gente vai marcar outro programa para a gente falar sobre o sono, a apneia. E esse tempo seco, esse tempo, né, do jeito que está tão poluído, atrapalha a nossa qualidade do sono também? Atrapalha sim, com certeza, né? Durante o sono, a própria respiração, como de dia também, a umidade fica muito baixa e vai atrapalhar o sono também, tá? A minha sócia, que é especialista em sono, eu estou falando aqui sem ela não pôde vir hoje, doutora Yara Mendes. Vamos marcar, doutora Yara, já fica aí o convite. Pode marcar só com ela, né, para ela falar o máximo sobre sono e a apneia feito já, sono. não é o convite, o intimato. É um intimato, né, para ela vir. Ela deve estar lá com raiva de mim, ela tem muita vergonha. Mas atrapalha sim, porque durante o sono também a gente precisa desse ar úmido, né, tudo.
E pessoas que já têm a apneia do sono, vai obstruir mais ainda as vias aéreas por ressecamento e vai piorar a apneia do sono nesse momento. Que aí tem que procurar um especialista. O ressecamento é da garganta. Da mucosa, né, que a gente fala. Porque, garganta, nariz, tem né? gente que tem muita dificuldade na hora de dormir. Na verdade, acorda com a boca seca. Exato. E com esse tempo, pior ainda, doutor. Com certeza. É isso, só procurar vocês lá. É o @ Reabilitacão Cardiorrespiratório. Aonde fica a clínica? Na Rua Pará, 424. Clínica Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória. Muito bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, ter contribuído.